Pergunta: o Senhor poderia falar mais sobre como a contemplação da impermanência pode reduzir o nosso apego? Resposta: imagine um adulto e uma criança que constroem um castelo de areia na praia. O adulto nunca chega a considerar o castelo como permanente ou real e não se apega a ele. Quando uma onda vem e destrói o castelo, ou aparecem outras crianças e o derrubam com pontapés, o adulto não sofre. Mas a criança passou a pensar nele como uma casa de verdade, que durará para sempre, e, portanto, sofre quando o perde. Como a criança, simulamos por muito tempo que a nossa experiência é estável e confiável. Por essa razão, apegamo-nos a ela e, quando muda, sofremos. Se mantivermos consciência da impermanência, nunca seremos completamente enganados pelos fenômenos do samsara. Contemplar o fato de que não lhe resta um período muito longo de vida irá ajudá-lo. Você pensará: no tempo que me sobra, posso me deixar levar por essa raiva ou apego, que apenas produzirão mais confusão, fantasias e visões equivocadas? Se eu levar o que é impermanente tão a sério, tentando agarrar isto ou afastar aquilo de mim, eu vou estar apenas imaginando ser sólido, o que não é. Eu vou estar complicando e perpetuando ainda mais as ilusões e os enganos do samsara. Eu não quero fazer isso. Eu vou usar este apego, ou esta aversão, este orgulho, ou esta inveja, como prática. Prática espiritual não é o ato de ficar sentado com uma almofada de meditação. Quando você está diante da experiência do desejo ou da raiva, bem onde a mente está ativa, é neste ponto que você pratica a cada momento, a cada passo da sua vida. Pergunta: ao contemplar a impermanência, eu percebo que meu apego diminui em certa medida. Mas eu pergunto: até onde devo ir ao me desapegar das coisas? Resposta: é necessário saber escolher com o que lidar em primeiro lugar. No fim, você poderá se desapegar de tudo, mas comece por abandonar os venenos da mente. Por exemplo, a raiva. Em vez de pensar: por que lavar esses pratos se eles são impermanentes? Livre-se da raiva de ter que lavá-los. Compreenda também que tudo que surge na mente e que desencadeia sua raiva é impermanente. A própria raiva é impermanente. As coisas que alguém diz a você e que o afetam de modo negativo também são impermanentes. Perceba que são apenas palavras, são sons, não são algo duradouro. O próximo passo é abandonar o apego a que as coisas sejam do seu jeito. Quando você compreende a impermanência, não importa tanto que as coisas aconteçam como você pensa que deveriam. Se acontecem, tudo bem. Se não acontecem, tudo bem também. Quando você pratica assim, a mente, aos poucos, vai adquirindo maior equilíbrio. Ela não é levada de um lado para outro, conforme você obtenha ou não aquilo que quer. Pergunta: há algo de errado em ficarmos alegres ou tristes? Em sentirmos emoções? Resposta: se ao vivermos a felicidade, nos recordarmos que ela é impermanente, que em um dado momento ela vai desaparecer, isso nos ajudará a prezá-la e a desfrutá-la enquanto durar. Ao mesmo tempo, não ficaremos tão apegados nem fixados à felicidade. Não experimentaremos tanta dor quanto ela se for. De igual modo, quando sentimos dor, mágoa ou perda, deveríamos nos lembrar de que isso também é impermanente, o que alivia nosso sofrimento. Portanto, o que nos conserva equilibrados é a consciência constante da impermanência. Para quem participou do retiro do Vipassana, a gente fala essa palavra o tempo todo em sânscrito. Anicca, anicca, anicca. Pergunta: o eu
continua presente quando ampliamos o foco do nosso apego para incluir a necessidade dos outros? Resposta: se você estiver preso por cordas amarradas com muitos nós para se soltar, terá que desfazer os nós, um a um, na ordem inversa em que foram originalmente feitos. Em primeiro lugar, você desmanchará o último nó, depois o penúltimo, e assim por diante, até desfazer o primeiro, aquele que está mais próximo de você. Nós estamos atados por muitos nós, por muitos tipos de apego. Idealmente, não deveríamos nos prender a coisa alguma, mas como não é esse o caso, usamos o apego para cortar o apego. Começamos desfazendo o último nó, substituindo o apego a nossas próprias necessidades e desejos pelo apego à felicidade dos outros. Precisamos compreender que o apego egoísta, mais cedo ou mais tarde, criará problemas. Se você estiver apegado às suas próprias necessidades e desejos, se você gosta de estar feliz e não gosta de sofrer, então, quando algo insignificante dá errado, parece muito gigantesco. Você se debruça sobre isso de manhã à noite, exacerbando o problema. Uma trinca em uma xícara. Começa a parecer um Grand Canyon quando examina, sob o microscópio da sua constante atenção. Esse foco autocentrado é em si um tipo de meditação. Meditação significa trazer algo de volta à mente, vez após vez. Se repetimos pensamentos virtuosos e repousamos na natureza da mente, isso pode levar à iluminação. Mas quando a meditação está voltada para a autoimportância, apenas produz sofrimento sem fim. O fato de nos concentrarmos em nossos problemas pode mesmo resultar em suicídio, pois podemos ficar tão tomados por nosso sofrimento que a vida parece insuportável e sem propósito. O suicídio é a pior das soluções, porque o apego à morte e a aversão à vida humana, extremos, podem fechar a porta para um renascimento humano no futuro. Portanto, precisamos começar reduzindo nosso foco autocentrado e nossos pensamentos de autoimportância. Para isso, nos recordamos que não somos os únicos que queremos ser felizes. Todos querem. Embora os outros busquem a felicidade, pode ser que não saibam como fazer para consegui-la. Enquanto nós, se tivermos alguma compreensão do caminho espiritual, talvez possamos ajudá-los e apoiá-los com seus esforços. Nos lembramos que certamente encontraremos problemas. Somos humanos. Mesmo que surjam dificuldades, não devemos dar força a elas. Todos têm problemas, muitos dos quais maiores do que os nossos. E à medida que contemplamos isso, a nossa visão se expande para abarcar o sofrimento dos outros. À medida que a compaixão aprofunda, o implacável foco autocentrado reduz. A nossa intenção de ajudar os outros e a capacidade de fazer isso aumentam. Se estivermos com o corpo doente, é recomendável ficarmos apegados ao remédio que irá nos curar. Uma vez que tenhamos sarado, porém, esse apego precisa ser cortado. Caso contrário, o próprio remédio que nos curou poderá nos deixar doentes de novo. Agora, para cortarmos o apego em nós, usamos como remédio a atitude de nos apegarmos a criar benefício aos outros. Empregamos o apego para transformar o apego e, no fim, para alcançar a iluminação. O apego em si precisa ser cortado. Pergunta: como podemos mudar nosso hábito de nos fixarmos nas experiências passadas? Resposta: nenhuma experiência dura muito, mas a sustentamos em nossos conceitos e emoções. Nos agarramos a ela, resolvendo-a em nossa mente. Quando isso acontece, é preciso mudar a direção dos nossos pensamentos. Se percebermos que nos fixamos no fato de alguém nos ter feito mal, voltamos a mente para a compaixão, pensando: ele pode ter me ferido, mas perdido nas projeções da mente confusa e iludida na verdade. Em vez de se beneficiar, ele se prejudicou, contrariando seu próprio desejo de felicidade.
Também voltamos a mente para a impermanência. Embora alguém tenha nos elogiado ou nos culpado por alguma coisa, suas palavras foram apenas um eco. Como tudo mais, palavras vêm e vão. Conhecendo sua impermanência, damos menos solidez a elas e as esquecemos mais facilmente. Dessa maneira, mudamos o hábito de nos fixarmos nas experiências passadas. Não é suficiente direcionar a mente apenas uma ou duas vezes. Precisamos fazer isso centenas de vezes, seja qual for o poder dado aos pensamentos do passado. Precisamos redobrar o poder do antídoto contra eles.